Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Eu quero voltar num texto que eu já li com você, lá no primeiro dia. Está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e verso 43 e 44. Nós temos visto alguns gigantes durante esse tempo. E hoje eu quero falar sobre o maior deles. O maior gigante que nós enfrentamos. E disse Davi, ou disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Só até aqui. Esse texto fala de uma afronta. E desde o começo nós falamos aqui a respeito de afrontas que nós recebemos de gigantes. Esses gigantes estão dentro da nossa casa, esses gigantes estão no nosso meio social, esses gigantes moram dentro da igreja às vezes. Eles estão infiltrados dentro do ministério. Há gigantes que nós enfrentamos dentro da nossa própria equipe de trabalho. Algumas coisas que nós enfrentamos no nosso passado, e nós temos visto isso. E eu quis trazer essa afronta que Golias traz para Davi, porque nós percebemos aqui uma determinada arrogância. Ele diz: cara, quem tu pensa que é? Você está vindo contra mim com esses pedaços de pau, com pedras, eu sou algum cachorro por acaso? Como alguém que diz: eu sou o grande Golias, eu sou um homem guerreiro, eu posso, eu tenho, eu sou. E aí nós sabemos a história, porque nós viemos falando a respeito da história, de que ele cai com a cara no chão, com uma pedra cravada na testa. Davi pega a sua própria espada, a espada do gigante, corta sua cabeça, e ali uma grande vitória aconteceu. O que eu quero falar hoje com você é a respeito de um mal infiltrado, de algo que a gente pensa que já venceu e talvez nunca venceu, de algo que a gente pensa que está dominado, mas não está dominado, de algo que nós precisamos realmente erradicar da nossa vida e sempre ter um cuidado com ela, porque facilmente
ela pode nos dominar. E a arrogância, facilmente ela mora dentro dos corações. E às vezes a faceta onde ela mais se apresenta é a do próprio orgulho. Parecido, não é a mesma coisa, mas o orgulho é algo que mora muitas vezes no coração, mesmo dos cristãos. E talvez, quando nós falamos de um gigante a ser derrotado, um dos gigantes mais difíceis de serem derrotados é aquele que nós não o vemos. E não o vemos porque ele se esconde muito bem dentro de nós. Porque ele muitas vezes se disfarça. Muitas vezes ele carrega a sua identidade. Ele tem o seu nome. Ele tem os seus brios, ele tem as suas vitórias. Ele tem a sua carta de coisas boas que você costuma fazer. Esse gigante, ele carrega cada momento de conquista seu. Esse gigante, ele tem uma lista de coisas boas que ele já fez na vida, e que é muito melhor do que muita gente. Esse gigante tem o seu nome. Esse gigante, só vemos ele através de um espelho, e ele se chama ego. Freud, quando vai fazendo as suas classificações, ele afirma que há 3 estruturas básicas que nós temos, que é o id, o ego e o superego. E esse ego é onde nós reunimos os nossos valores principais, a nossa autoimagem. E é ali onde tudo acontece. O ego de Golias era tão alto quanto ele. Ele subestima aquele menino que vem, e daqui a pouco ele está caído. A Bíblia vai nos falar a respeito disso, dizendo de que a soberba precede a ruína. A soberba, sabe, o orgulho, a arrogância, sempre precede a queda, a ruína. Mas eu não quero falar de Golias hoje. Eu quero falar do nosso personagem principal. Eu quero falar de Davi. Eu quero falar daquele menininho que mata o gigante. Eu quero falar daquele menininho que daqui a pouco sai de um pastoreio de ovelhas para ser um sucessor ao trono. Eu quero falar de um garoto que começa certo, dizendo que eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E eu estou falando desse garoto que mata o gigante. E daqui a pouco tem pessoas cantando a respeito dele. E a Bíblia fala de que cantava uma canção dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Essa canção inflamou o coração do rei Saul, que começou a perseguir a Davi. Davi manteve-se por muito tempo na humildade. A perseguição, as lutas que ele vivia, faziam com que ele permanecesse em Deus e buscasse a Deus. Mas eu quero acelerar a história. Chega um momento em que o rei Saul morre, e que Davi é trazido, e ele é feito rei. Deus tinha um plano para que ele fosse rei, e ele agora é rei. E sendo rei, agora é como se ele tivesse dito: uau, eu cheguei aonde eu precisava chegar. E então ele começa a baixar a guarda em relação a algumas coisas. Algumas coisas que antes eram muito pequenas, mas que agora já estão grandes. Sabe, Golias, antes de morrer, disse: eu vou acabar contigo. Eu vou entregar a tua carne ao chão. As aves do céu vão acabar com você, vão comer os teus pedaços. Mas Davi talvez não levou em consideração, porque naquele dia ele caiu morto. Mas o que habitava em Golias apenas se desprendeu de Golias. Estou falando do espírito. Eu estou falando do espírito maligno, que começou a perseguir Davi durante todo o espaço de tempo após esse acontecimento. E é mais ou menos como quem assistiu aqui, filme das antigas,
o Alien, o oitavo passageiro. Que daí tu pensa que está tudo tranquilo e de repente está lá, o bicho dentro de você. É como você que não assiste filme, mas lê a Bíblia. E você lê a respeito de Noé. Deus olhando para toda uma raça que está todo mundo contaminado pelo mal. E ele diz, cara, todo mundo está muito mal, vou acabar com tudo isso aí. Mas ele olha para Noé e sua família e diz, tem bondade aqui. Noé e sua família entram numa arca, não é assim? Com todos os animais de cada um da sua espécie ali, para que haja preservação e tal. E entra aquela família abençoada. E a gente pensa, uau, agora vai dar tudo certo, porque essa família é uma família boa. Lembra de Alien, o oitavo passageiro? O mal estava dentro daquela arca. O mal estava escondido dentro daquela arca. E quando Noé sai da arca, a Bíblia diz que eles adoram a Deus, aquela coisa linda, muito obrigado Senhor, o arco-íris, a aliança que Deus nunca mais ia destruir a terra por águas, e assim vai. Aí ele planta uma vinha, aí ele cultiva a vinha, aí ele colhe as uvas, esmaga as uvas, ele faz um vinho, e ele experimenta um pouco demais o vinho, a ponto de cair nu. Pensa quanto Noé experimentou, né? Não, eu só degusto, só bebo socialmente. Noé bebeu socialmente que ficou pelado até, caído. E aí a história conta que seu neto chegou lá, viu ele nu, saiu, o seu filho na verdade, né? Viu ele nu, sai fazendo chacota provavelmente do seu pai. Seus irmãos vêm de costas para não ver o pai nu, cobrem ele. Tenho certeza que a maioria aqui nunca leu essa parte da história de Noé. Isso incentiva você a pegar o livro de Gênesis e ler. E aí, quando ele acorda e sabe de tudo aquilo, olha o que o gigante escondido dentro dele faz. Ele amaldiçoa a geração daquele seu filho que o viu nu. Ou seja, o mal que entrou escondido na arca precisou apenas de um momento para aparecer, e tudo aquilo que havia sido destruído no mundo volta para o mundo, pelas palavras de um pai que amaldiçoa o seu filho, e ele diz, maldito seja Canaã. Ele pega o filho mais velho do seu filho que o viu assim, e derrama uma maldição sobre ele que cobre toda uma geração. O mal muitas vezes se espreita e espera o momento certo de aparecer. Aquele mal que desceu, que saiu de Golias, passou o tempo todo procurando uma brecha em Davi. E alguns aqui já sabem da história, que em algum momento, Davi estava sozinho em casa, porque não estava na guerra. Havia uma guerra, mas ele não precisava mais estar lá, porque agora ele já era bom o suficiente. Ele tinha um exército bom o suficiente. Ele não precisava mais tanto assim dessa providência de Deus. Ele fazia o seu culto racional. Ele tinha instituído a tenda de Davi, onde tinha adoração 24 horas. Sabe, coisa linda que estava acontecendo ali. Vamos trazer aqui para os nossos dias? O culto estava acontecendo e estava uma bênção. A igreja estava bombando. Estava tudo certo, o ministério crescendo. Uau! Então ele se deu ao luxo de, eu não preciso estar nessa guerra. E a Bíblia diz então que ele vai para o terraço da sua casa, e do terraço da sua casa ele olha para baixo, vê uma mulher, cobiça a mulher, e ao cobiçar a mulher, ele a toma. Eu estou encurtando a história, até porque é uma história muito feia, né? E dessa relação, mesmo ele sabendo de que essa mulher era uma mulher casada, veio uma gravidez. Para esconder a gravidez, ele manda chamar o marido que está lutando a guerra dele. E ele chama e diz assim, rapaz, vem aqui, descansa um pouco dessa guerra, vou te dar aqui vinho, vou te dar aqui comida. E a intenção dele era embriagar o marido, para o marido dormir em casa. E dormindo em casa, aquele filho que era dele passar a ser filho do outro. Para ele achar que, minha mulher está grávida, mas certo é meu no dia que eu dormi em casa.
Eu estou trazendo para você uma podridão, eu sei. Davi fez isso. Aquele homem, sendo justo, disse: não, meus amigos estão na guerra, estão dormindo em barracas, eu não vou dormir no aconchego da minha cama. E dormiu ao relento. Davi, quando olhou aquilo, disse: rapaz, não vai dar certo aquilo que eu pensei. Aí ele faz uma carta, dizendo: coloque Urias na frente de batalha, e quando a batalha se aquentar, vocês batem em retirada e deixem ele sozinho para ele morrer. Mandou a carta pelas mãos do próprio, que ao chegar, entrega nas mãos do seu comandante, que lê aquela carta vindo do rei, faz exatamente, e Urias morre. Urias morreu, vem a notícia, Davi diz assim: já que está morto, né? Então vou pegar a mulher dele aqui para mim, casou com a mulher, fica tudo certo. Eu quero parar aqui na história e dizer para você uma coisa. Existe um gigante terrível de ser derrotado, e ele se chama eu. Ele se esconde dentro de nós, e ele não costuma aparecer naqueles momentos de guerra. Ele costuma aparecer nos momentos que está tudo folgado, que está tudo tranquilo. São algumas coisas que nós vamos construindo dentro de nós e dizendo: nem deve ser tão pecado assim. Olha só, eu até fiz isso, uau, não deveria ter feito, mas Deus não pesou a mão, então quem sabe não seja tão errado. E nós vamos nos aprofundando, nos aprofundando, nos aprofundando, até que chega um momento que somos confrontados, até que chega um momento em que nós descobrimos de que esse gigante está nos dominando, até que descobrimos de que permitimos que o nosso eu nos enganasse durante todo esse tempo. O ego é difícil de ser confrontado, porque ele está convencido, ou nos convence, de que estamos certos. Porque nem todos os erros que nós temos são erros grossos como esse de Davi. O grande matador de gigantes não percebeu de que estava crescendo um gigante dentro dele, e de que iria derrotá-lo, e de que iria acabar com ele, com o seu caráter, com a sua dignidade. Nós devemos tomar cuidado, porque às vezes pensamos em derrubar o gigante dos problemas financeiros, derrubar o gigante da depressão, derrubar o gigante que se instalou dentro da nossa casa, brigas e tudo mais, mas não percebemos de que há um crescendo dentro de nós, um gigante chamado orgulho, onde ninguém pode dizer nada para você, porque não é para mim, eu não sou isso. Onde vemos erros em todo mundo e não conseguimos perceber os nossos próprios. Aonde minimizamos os nossos pecados, mas maximizamos o pecado do outro. Onde conseguimos ver erro em tudo o que está ao nosso redor, menos no quanto eu estou errado, em ser tão murmurador, em ser tão chato com todo mundo, em ser tão perverso, em ser tão rude. O quanto eu não consigo perceber que eu estou cuidando da família de todo mundo, menos da minha. Que eu estou cuidando da vida de todo mundo, menos da minha. E um gigante me deixa cego. Davi tinha todas as mulheres que ele pudesse querer, mas aquela não era dele. E ele só acorda quando um dia Deus levanta um profeta, e o profeta chega na sua casa e diz assim: eu tenho uma historinha para contar para você. Essa história é a seguinte, rei Davi. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, e ao seu lado, seu vizinho tinha uma só, e ele cuidava daquela ovelha com tanto carinho, ele dormia junto daquela ovelha para protegê-la, ele fazia de tudo por ela. Mas aquele grande fazendeiro que tinha muitas ovelhas, um dia recebe uma visita, e ele decide ir até aquele vizinho, pegar a sua única ovelha e matá-la, para fazer uma grande festa, um grande banquete. E ele pegou a única ovelha que aquele um tinha e fez assim. Davi, quando ouviu essa história, pulou do seu trono e disse assim: esse homem é digno de morte. E o profeta Natã olhou para ele e disse assim: você é esse homem, porque você tinha todas as mulheres de Israel para você escolher, mas você pegou a esposa de Urias, a única mulher que aquele homem tinha, um homem justo, que estava lutando por você, e você assim o fez.
naquele momento, um espelho veio diante de Davi. Porque aquela palavra, ela veio diretamente de Deus, e a palavra de Deus é um espelho. Não é um espelho de casa, porque nesse nós nos olhamos todos os dias e muitas vezes não nos vemos de verdade. Vemos quem nós queremos ver. Mas a palavra de Deus tem o poder de ser um espelho que nos mostra de verdade quem nós somos. E às vezes é difícil, porque nós estamos ouvindo uma palavra que nós não queremos ouvir. Nós estamos ouvindo algo e dentro de nós já existe um ego dizendo, não é bem assim. É fácil falar. E cuidado, porque o que salvou Davi, foi porque no momento em que ele foi confrontado com o espelho da palavra de Deus, que lhe mostrou quem de verdade ele era, ele disse, eu sou um homem digno de morte, e eu peço misericórdia, eu peço misericórdia, e ele começou a clamar por misericórdia. A única coisa que pode nos salvar deste gigante, que mora dentro de nós, que se chama pelo nosso nome, que é um impostor, que muitas vezes faz coisas das quais nós depois pagamos o preço, esse maldito gigante que fala demais, esse maldito gigante que odeia demais, esse maldito gigante que não ora, esse maldito gigante que não quer saber de comprometimento, esse maldito gigante que é preso à pornografia, esse maldito gigante que é preso à mentira, esse maldito gigante que traz toda essa contaminação para dentro de você, esse maldito gigante precisa ser derrotado. Mas ele só pode ser identificado pelo espelho da palavra, porque sem a palavra de Deus nós não identificamos isso, e achamos que a vida está normal, e que está tudo certo. Se ninguém souber, está tudo certo. Se ninguém descobrir, está tudo certo. E ele vai tomando corpo, e ele vai crescendo, até o ponto dessa exposição. Aí você pensa, mas ele pediu perdão, então está tudo certo. Deus mandou uma palavra para ele dizendo assim, você está perdoado, você não vai morrer, você está perdoado, porém, uau, a espada jamais sairá da sua casa. E o preço que Davi paga é um preço altíssimo. O preço que esse homem paga é um preço de ver a sua família destruída. Filho matando outro filho, ou seja, irmão contra irmão, irmão violentando irmã, filhos se levantando contra ele a ponto de persegui-lo e arrancá-lo do trono, rebeldia, sua família toda destruída. Ah, é um castigo de Deus? Não, ele abriu a porta para que a maldição entrasse na sua vida. Nós costumamos atribuir as coisas ruins da nossa vida a Deus, dizendo, olha o que Deus fez, pesou a mão, castigou, não gente, somos nós. Existe um local chamado bênção de Deus, e quando eu saio desse local e venho para cá, automaticamente eu me coloco em maldição. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio de que existe bênçãos e existe maldições, e ele diz, escolhe pois a bênção. Existe uma forma de você ser bendito na cidade e bendito no campo, mas existe uma forma de você ser maldito na cidade e maldito no campo, está escrito na Bíblia. Nós é que decidimos para onde nós vamos seguir. Agora muitas vezes nós não estamos no controle, porque quem assumiu o controle foi o gigante que habita em nós, foi o gigante chamado eu, é o gigante que é confrontado e a gente diz, não é bem assim, não acredito assim, eu estou certo, e nem paramos para pensar que talvez estejamos errados, que talvez estejamos olhando pelos olhos do gigante que habita em nós, e não pelos nossos olhos espirituais que um dia Deus abriu em nós. Quando não paramos para pensar nisso, temos a dificuldade de assimilar tudo aquilo que Deus tem para nos mostrar. A benesse de Davi foi que ele arrependeu-se e ainda buscou a Deus enquanto se podia achar. Tudo na nossa vida precisa ser flexível. Precisamos sempre ponderar a respeito daquilo que nós estamos vivendo neste momento, porque pode ser que estejamos enganados,
Um certo sábio chamado Heráclito certa vez disse: nunca atravessamos o mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez que vamos atravessá-lo, nem o rio é o mesmo e nem você. E é sábio isso. As águas passam e já não é mais o mesmo rio, e você também adquire experiências, já não é mais o mesmo. Estamos em constante mudança. Davi foi o matador de gigantes, o matador de Golias? Foi, mas o tempo passou e ele não era mais somente aquilo. Ele era agora fruto de todas as experiências que ele viveu, mas também ele era alguém que acostumou-se com Deus. E o grande problema é nós nos acostumarmos com a igreja, nós nos acostumarmos com a palavra, nós nos acostumarmos com os louvores, nós nos acostumarmos com o ministério, nós nos acostumarmos em quarta-feira ou domingo de manhã, ou quarta e domingo estarmos na igreja. A gente acostuma, e daqui a pouco a palavra não fala mais conosco, e daqui a pouco o louvor não toca mais no nosso coração, e daqui a pouco orar já não é tão importante, porque meu coração é do Senhor. E nós vamos enfraquecendo, 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 e o gigante dentro de nós vai se fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. E daqui a pouco nós estamos mais vivendo a vida que Ele vive, do que a vida que um dia Cristo nos chamou para viver. O maior gigante que nós temos para enfrentar é um gigante chamado eu mesmo. A Bíblia, ela fala nas palavras de Jesus, que certa vez ele convocou a multidão e juntamente com seus discípulos ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo é muito complicado, porque para segui-lo eu preciso negar algumas coisas. Eu preciso negar a minha visão de mim mesmo às vezes, de que eu estou certo, de que eu sempre estou certo, de que não existe nenhuma forma de eu estar errado. Eu estou falando isso com base no relato de algumas pessoas. Mas assim, não, mas perceba, ó, não tem jeito de eu estar errado. E é muito perigoso dizer isso. Porque mesmo quando alguém vê algo errado em você, por mais que você ache que não, deve ponderar para ver se não existe algum pingo de razão naquilo que a pessoa está vendo. Será que não há um pingo de razão em alguém que diz que eu ando muito irado? Será que não há um pingo de razão em alguém que diz que eu estou ausente? Será que não há um pingo de razão em alguém que diz, você mudou? Mas a pessoa nem se atreve a dizer, mudou para pior. Só diz, você está diferente. E não é aquele diferente bom? Será que não existe uma identificação de um gigante morando dentro de cada um de nós? Matamos os gigantes que estão ao nosso redor, mas tem um escondido aqui. Davi matou um gigante, e pelo reinado dele, mataram-se mais 4. Lembra que ele pegou 5 pedras? Haviam 5 gigantes a serem derrotados. Ele derrotou o primeiro, ele lutou contra o segundo, e lutando contra o segundo, ele quase foi derrotado, quando veio o Abissai e o salvou, e disse, não, você não precisa mais vir aqui, você é a nossa lâmpada, você é a lâmpada de Israel, nós precisamos de você no trono. E eles lutaram e derrotaram mais alguns gigantes, derrotaram ao todo 5 gigantes, aquelas 5 pedras eram proféticas. Por isso eu volto na primeira mensagem, devemos sempre estar preparados para tudo aquilo que há de vir, sempre preparados. Agora, este homem que liderou tantas vitórias, começou a ter dentro do seu coração espaço para algumas coisas muito ruins, que foram destruindo quem ele era lá atrás. E aonde eu quero chegar com essa palavra nessa noite? É dizer para você que a humildade é a única que pode nos conduzir à vitória. Os oceanos só são maiores do que os rios porque estão abaixo dele e recebem dos rios, e por isso são muito maiores. A grandeza está em servir, a grandeza está em ouvir, a grandeza está muitas vezes em baixar a nossa cabeça, em receber a orientação, em receber o conselho. E eu gosto muito do salmo que Davi escreveu quando ele foi confrontado. E eu quero que você só ouça esse salmo.
Ele está escrito no Salmo de número 51. E olha o que ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que vem aqui. Pois eu reconheço as minhas transgressões. Senhor, sabe como é que tem as orações nos dias de hoje? Senhor, se por acaso eu tenho pecado, me perdoe. Se por acaso eu tenho errado, não me lembro de nada assim que eu tenha feito que manche a minha conduta, mas eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe aquela voz que a gente tenta apagar? Sabe aquela imagem que a gente tenta apagar? Mas ela continua diante de nós, porque sabemos que está errado. Aí ele diz: contra ti eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença e irrepreensível o teu julgamento. Deus disse: vou pesar a mão sobre você. Deus disse: a espada não vai sair da tua casa. Você buscou maldição e ela vai acontecer. Davi não estava reclamando com ele. Davi não estava dizendo: pois é, as portas fecharam, agora que eu estou... Não, ele disse assim: é justo o que tu está fazendo, o que tu está permitindo na minha vida é justo. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que a minha mãe me concebeu. Aqui esse verso, para alguns teólogos dizem que talvez Davi tenha sido gerado fora do casamento, e de que lá naquele momento em que ele foi esquecido na festa, e foi trazido para a festa só na hora que Samuel perguntou: não tem mais filho não? Sabe, foi quando Jessé admitiu para toda a família de que Davi, que trabalhava para ele, era filho dele na verdade, e ele é trazido para casa, por isso que ele foi esquecido. Tem toda uma história teológica a respeito disso, mas não quero entrar nisso agora. Sei que também tens prazer na fidelidade em secreto, no mais íntimo me ensinas sabedoria. Aí ele diz: purifica-me com ísopo e ficarei puro. Sabe, o ísopo era como aquelas buchas vegetais. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. E me faz ouvir de novo júbilo e alegria, porque quando a gente está amarrado no pecado, a gente não consegue mais ter alegria em nada, uma alegria constante. E os ossos que tu esmagaste vão exultar. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, e não me expulse da tua presença, e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Sabe qual é o clamor? Senhor, eu não quero perder grana. Senhor, eu não quero perder isso, aquilo. Eu não quero perder as minhas posses. Não, ele não ora por isso. Ele diz assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. É quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo e você o conhece tanto. É quando você ora e sente a presença dele, mas agora já não consegue mais sentir, não consegue mais se alegrar no Senhor. E ele diz: sabe de uma coisa, Senhor, aconteça o que acontecer, só não tira de mim o Espírito Santo. Eu sei que o teu julgamento é certo, eu mereço sofrimento, eu mereço o que for, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. É quando você entende que o melhor deste mundo é você estar ligado em Deus pelo Espírito dele. Não retire de mim o teu Espírito Santo, me devolve a alegria da salvação, me sustenta com o espírito pronto a obedecer, não pronto a reclamar, não pronto a questionar, não pronto a dizer assim: tá bom, mas eu sei que eu estou certo, até vou fazer, mas ninguém me tira da cabeça de que eu estou certo. Em nome de Jesus, que esse gigante caia por terra. Eu quero um espírito pronto a obedecer, e então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Quando é que ele vai ensinar para os outros? Quando ele aprender. Ele está dizendo: não tiro de mim o teu espírito, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, de ti, Senhor, aí eu vou ensinar. Porque o que acontece muito é gente ensinando o que não faz, que não é. Gente que dá coice nos outros, diz assim: a gente tem que amar com o amor de Jesus.
mas só dá coisa em todo mundo. É gente com uma cara carrancuda, dizendo: venha para a igreja, melhor coisa do mundo está na presença de Deus. Desde que aceitei Jesus, minha vida é feliz. Nem rir consegue, é uma tristeza só. Depois eu quero ensinar o caminho aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livre-me da culpa, dos crimes de sangue. Oh Deus da minha salvação, a minha língua clamará a tua justiça. Senhor, dá palavra aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor. Tu não tens prazer em sacrifícios, senão eu traria para ti. Nem te agradas de holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Pela tua bondade, faz Jerusalém ou Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas, nos holocaustos, e sobre o teu altar então novilhos serão oferecidos. Quando é que vai ser feito isso? Quando esse altar for consertado. Derrubamos muitos gigantes nesses dias, derrubamos muitos gigantes que estão fora, conseguimos vencer algumas batalhas, algumas coisas que pareciam impossíveis para nós. Já há testemunhos de pessoas que conseguiram vencer. Todavia, de nada vai adiantar derrubarmos Golias, levantarmos a cabeça do gigante, se a essência dele se esconder dentro de nós, se a essência do orgulho do Golias derrotado ainda se esconder dentro de nós, se os pecados que ajudamos os outros a vencer são pecados que ainda escondemos dentro de nós. De nada adianta se o maior gigante da sua vida continuar de pé, se continuar te dominando, se continuar arruinando todo o castelo que você construiu. Se isso continuar acontecendo, de nada vai adiantar a nossa batalha. Mas como é que nós vencemos? Essa oração que eu acabei de ler aqui, esse salmo, ele mostra o caminho: arrependimento. É arrepender e dizer: sou eu, Senhor. Eu fiquei acusando a minha mulher, mas sou eu. Eu fiquei dizendo que é por causa do meu marido, mas na verdade sou eu. Eu fico dizendo de que na minha casa não adianta mais esse casamento, mas eu estou com tudo aberto aqui, as janelas abertas da minha vida para a sujeira entrar. Sou eu, Senhor. E se tu tiver que tratar, porque lá também tem eu, amém, mas eu preciso hoje, eu é que preciso. Eu não aceito que ninguém me diga nada, eu não aceito instrução nenhuma, tudo é pela forma como eu penso. O meu ego tomou conta, e esse ego infelizmente foi contaminado pelo gigante, que há muito tempo eu tinha derrotado. Desprendeu-se o espírito que estava no gigante, e prendeu-se ao meu espírito. Passou anos escondido em mim, agora apareceu e está destruindo a minha vida. E nós fizemos toda essa campanha para chegar até nesse 7º dia, e dizer para você, de que você pode voltar para sua casa hoje, sendo você de verdade, e não o gigante que habitou dentro de ti, até o dia de hoje. Para que você possa voltar e olhar para os olhos do seu cônjuge, e ele conseguir ver a pessoa com quem casou há anos atrás, e não o gigante com quem ele vinha dormindo esse tempo todo. Talvez seja uma das palavras mais sérias que já foram pregadas aqui. E eu quero finalizar lendo um verso com você de pé, por gentileza, se você puder, para nós orarmos juntos.